Sejam todos muito bem-vindos ao Milhas 360, o seu canal de milhas aéreas. E eu hoje, Marco César, especialista em milhas aéreas, vim trazer para vocês um overview geral aí, né, sobre mudanças que ocorreram nos últimos meses sobre marcação de assento, né, e formas que nós temos de economizar na hora de escolhermos um assento, né, quando a gente quer garantir, né, um assento. Na maioria das companhias a gente precisa pagar, né? Existem algumas formas também de não precisarmos pagar essa taxa. E é isso que a gente vai tratar nesse vídeo, né? Mas como tenho feito ultimamente, trouxe aqui uma apresentação visual para facilitar o entendimento de todos vocês, beleza? Vou compartilhar aqui a minha tela. Então vamos lá. O que é preciso, né, para a gente economizar, né? Então, assim, o que está acontecendo, né? Tarifas, né, e assentos, as companhias estão querendo cada vez mais, né, aumentar os seus ganhos, né? Obviamente, o mercado de aéreo, ele é um mercado extremamente caro, né? É um mercado muito competitivo e que é regulamentado, mas que as companhias sempre buscam formas de embutir taxas e mais taxas, né, em suas passagens para estar sempre tendo, né, um ganho em cima disso, né? Só que assim, cara, imagine, você tem aqui uma simulação de uma família viajando. Se for um voo internacional, cara, um assento pode custar de 30 a 150 reais. Um voo internacional, 300, 400 reais, entendeu? Bote isso com a família de 4 pessoas para 2 trechos, né? Então, imagine aí a gente pagando, né? Vamos considerar menor a situação mais barata. 30 reais para uma família de 4 pessoas, já vai dar 120 reais para 2 trechos, ida e volta, ou seja, 240 só para garantir que vocês vão no assento mais legal que vocês escolheram, né? Isso é a situação mais barata, né? Assim como a gente pode escolher um assento de 300 reais em um voo internacional, pô, já daria aí 1.200 reais, 2.400 reais e de volta. Então, só para você poder sentar onde você gostaria, né? Então, essa estratégia, alguma estratégia que a gente vai mostrar aqui, pode ser muito válido para justamente você ter a possibilidade de escolher seu assento sem necessariamente precisar pagar ou tendo desconto nessa escolha, beleza? Então, assim, alguns clientes meus já me perguntaram: ah, Marco, você marca meu assento? Eu marco, mas só vou conseguir na hora do check-in. E hoje não é mais possível marcar assento de forma gratuita. Ou eu vou ter que pagar? Não. Então, o que acontece, né? Quando você compra uma passagem hoje, né, Latam e Smiles, né, em que hoje eles adotam um sistema parecido, em que a companhia que faz a seleção do assento para você, né, caso você não queira o assento que eles escolheram, queira garantir um assento que é mais cômodo. Eu já tive clientes, por exemplo, que tinha fobia de sentar no meio. Ela não gostava de se sentir apertada, ela queria sentar no corredor para ela poder conseguir levantar de forma mais rápida, né? Para quando precisar ir no banheiro, né? Se ela se sentisse mal. Então ela marca: eu não posso ir no meio, eu tenho que ir no corredor. Então ela preferiu pagar para garantir esse assento, né? Na verdade, a gente nem fez isso, a gente esperou fazer o check-in, a companhia, ela foi na Smile, a Smile definiu o assento dela e, por sorte, ela foi no corredor, então a gente não precisou pagar. Então, a gente pode fazer também esse tipo de estratégia, né? E aí, se não ficasse legal o assento, a gente veria quais seriam as possibilidades de marcação. Só que é mais arriscado porque o sistema já fez a marcação de assento da grande maioria das pessoas e aí vão ter bem menos assentos disponíveis. O ideal é que você, se você quiser, de fato, garantir um assento específico, você escolha ele antes do check-in. Então vamos lá. E o que acontece, né? Isso também é uma dúvida recorrente de alguns pais, né? Principalmente quando viajam com os filhos, né? De quando eu informo que o assento a gente só vai saber na hora do check-in, porque é de forma aleatória, e eles sempre perguntam: cara, e se eu for separado do meu filho?
isso é muito difícil acontecer. Aconteceu recentemente com um cliente meu, mas porque ele comprou um voo para o mesmo dia. Então, assim, meio-dia ele pediu uma passagem para voar de noite. Então, o avião estava muito cheio, tinha pouquíssimos assentos e não tinha mais nenhum assento conjugado, né? Só tinha assento na área conforto, né? Que é paga. E aí ele preferiu pagar para ir ele, a esposa e o filho juntos, né? Nessa área. Apesar de que, assim, eles iriam o quê? Na mesma fileira, um iria na janela, outro iria no meio do outro lado e outro iria na poltrona da frente. Iriam próximos, mas iriam em poltronas separadas, né? Não iriam os três um do lado do outro, né? Então, nessa situação, ele preferiu pagar, mas de forma normal, né? Quando você compra antes do check-in, né? Com certa antecedência, e no momento do check-in a companhia aérea faz a alocação de você nos assentos, ela prioriza, né? Colocar quem está no mesmo localizador juntos, né? Obviamente, se você fizer emissões separadas, né, em reservas separadas, por exemplo, vai viajar eu com minha esposa, eu faço uma emissão para mim, depois ela decidiu viajar e faz uma emissão separada para ela. É quase certo que iremos em poltronas separadas de forma aleatória, né? Então, vai ser muito difícil que a gente consiga cair juntos, né? A não ser que no check-in dos dois, se algum dos dois tiver um assento vazio do lado, um ou outro faz a marcação para sentar do lado. Aí, de qualquer forma, vai ter que pagar, né? Se você não tiver status na companhia para você ir junto da sua esposa nessa situação, certo? Então vamos lá. Na Azul, hoje é a única que permite, né, ainda que escolhamos, né, o assento em que queremos sentar, né? Só que a Azul ela abre o check-in 3 dias antes para voo nacional. Quer dizer, para o voo operado somente pela Azul, né? 3 dias antes, 72 horas antes, ela abre o check-in, só que ela passa até 24 horas antes com o check-in, você ainda precisando pagar o assento. Você consegue marcar o seu assento de forma gratuita quando falta 24 horas para o voo. Aí ela libera para você fazer a marcação nos assentos ainda disponíveis para você escolher, certo? Obviamente, se você for cliente, né, com status na companhia, você com 72 horas já consegue marcar, ou até na hora que você compra já o bilhete. Na Latam e na Gol não existe isso, eles estão agora com uma forma bem parecida, né, que somente no check-in que o assento é definido pela companhia aérea, né, então você só fica sabendo qual é o seu assento depois que você termina o check-in, né. Em voos internacionais, essa regra também é bem parecida, né, nas low cost, né, como Ryanair, Sky e Arajet, né, outras low cost também utilizam esse sistema de assentos aleatórios, né, no check-in. Caso você queira sentar em um determinado assento, obviamente vai ter que pagar, né, essas três. Né, pelo menos na Gol e na Latam você ainda consegue, mais para frente a gente vai ver algumas estratégias de marcar assento sem custo. Agora, nas companhias aqui low cost, não tem essa possibilidade. A não ser que você compre já uma tarifa mais cara. Então, vamos lá. A estratégia para a gente conseguir, uma segunda estratégia aqui para a gente conseguir marcar, né, através dos status, né? Quais são as regras de status, né, nas companhias aéreas nacionais para a gente conseguir assento gratuito? Na Latam, a partir do Gold, você já tem assento gratuito. Na Azul, a partir do Safira, também você já consegue assento gratuito. E na Smiles, a partir do Ouro, também você tem, né? E na Prata, na maioria, você consegue 50% de descontos, né? E é importante também vocês entenderem que existem parcerias bilaterais entre algumas companhias nacionais e umas internacionais, né? Então, por exemplo, na Latam, ela tem essa parceria com a Delta, né? Então, por exemplo, se você tiver mala despachada gratuita na Latam, isso se estende à Delta. Na Azul, a parceria forte da Azul é com a United. Você consegue marcar, inclusive, assento grátis na United se você tiver status na Azul. A mesma coisa para mala, né? E a Smiles é com a American Airlines que você consegue estender os benefícios. Beleza?
E aqui tem alguns aceleradores de status, né? E alguns cuidados que vocês precisam ter, né? Então, os cartões co-branded, né, geralmente, eles conseguem subir seu status de forma rápida, né? Principalmente na Azul. Você pegando o Black, por exemplo, da Azul, você já vira diamante na mesma hora, né? Então, outros cartões já te dão Platinum, né? A depender do cartão que você consiga, você também consegue subir já de status na companhia e já obter uma série de benefícios, né? Então, não use seus pontos para pagar assentos. Isso também, geralmente, eles cobram muito caro, eles pagam muito barato pelos seus pontos nessas ocasiões. A taxa de conversão sempre é péssima, né? E use sempre tanto assento quanto taxa de embarque. Não, 99% das vezes não vale a pena utilizar. Eles pagam muito pouco, né? No milheiro, vale mais a pena você pagar sempre em dinheiro, beleza? Estratégia 3, né? A matemática dos pacotes, né? Quando a gente compra, né, uma tarifa Plus ou Top, que já inclui assento e mala, né? Geralmente custa menos do que adicionar itens avulsos na tarifa Light, né? Então precisa fazer as contas, né? Por exemplo, na Latam e na Azul tem lá as tarifas, né? Na Latam a gente tem a Light, tem a Standard, né? Tem a Full e tem a Business, né? A partir da Standard na Latam a gente já consegue, já tem mala despachada, né? E tem umas que também já incluem a marcação de assento gratuita. Então, é interessante a gente fazer a conta, porque se a marcação de assento for um ponto importante para você e junto com mala despachada, muitas vezes é melhor você pegar uma tarifa um pouco mais cara, que vai sair mais barato do que você pegar a mais barata e comprar de forma separado esses serviços. Outra estratégia é o fundo do avião, né? A Azul e Gol, os preços caem drasticamente nas últimas fileiras, né? E a Latam não, cobra o preço único para todos os assentos, padrão independente da fileira, né? Então, a Azul e a Gol, né? Quando os assentos são mais na frente do avião, eles têm um preço mais caro, mas na Latam ele não segue esse critério. Uma quinta estratégia, né, é a troca pós-embarque, né? Quando você já fechou o voo, está ali para sair, né? Você pode, né, solicitar a comissária para fazer uma troca, né, de assento, né? Você está ali no assento, às vezes no meio, desconfortável, e ali você está vendo que na sua frente, por exemplo, tem um assento na janela vazio, sem ninguém. E aí você pode ver se pega, se for na mesma categoria, obviamente, se consegue mudar o seu assento para aquele que está vazio. Então, assim, existem alguns assentos também que a gente precisa prestar atenção, né? Os assentos da Gol na fileira 10 e 11, né? É uma janela cega, né? Que eles vendem como janela, mas não tem vista para fora, é uma janela vazia. Então, você precisa ter cuidado nessas fileiras nos voos da Gol no Brasil, né? E vocês prestarem atenção também na saída de emergência. Tem algumas que tem um espaço extra para as pernas, mas a poltrona não reclina, né? Eu gosto muito de ficar na emergência, não me importo em reclinar. Eu nunca reclino nos meus voos. E quando eu tenho a oportunidade de pegar emergência, eu gosto. Que tem um espaço maior, extra, e é de boa. Sempre consulte mapas de assento. Existem esses dois sites, que é o Seats Guru ou até o YouTube, né? Para ver direitinho o mapa do seu avião. Tem outro site também que eu utilizava, Seats alguma coisa, eu não lembro agora de cabeça. O Seats Guru é bem famoso, mas tem um outro, é Seats alguma coisa. Então vamos lá, aqui tem um resumão das regras, né, de cada companhia nacional, né? Na Azul você consegue no check-in 24 horas antes fazer a marcação, e Gol e Latam sempre pago se você não tiver status. Para você conseguir marcação gratuita a partir do Safira na Azul
ouro na Gol e Gold na Latam. O preço por local é variável, onde o fundo é mais barato. Na Gol varia, mas geralmente no fundo também sai mais barato. E Latam é um preço fixo no avião todo, né? Quer dizer, nas categorias, né? Pegadinha, né? Saída de emergência sem reclino na Azul. E tem a janela cega, né? Entre a fileira 10 e 11, na maioria dos voos da Gol. Beleza? Então vamos lá. Aqui é um mapinha que foi gerado aqui para você identificar se vale a pena você pagar por um assento ou arriscar, né? Então, se você for viajar com crianças ou idosos, né? Você pode considerar pagar, né? Ou se você tiver status, obviamente você vai ter a escolha gratuita, né? Se você vai viajar um voo de longo internacional, se você prezar pelo conforto, às vezes vale a pena pagar. Eu já tive clientes que a gente mandou para Malta. Na ida, eles disseram que sofreram muito com um voo que eles pegaram um assento normal. E aí, na volta, eles marcam, por favor, veja um assento conforto aí, porque a gente prefere pagar para voltar. Ainda mais que estavam viajando com 2 filhos, né? E aí, na volta, a gente pagou um assento conforto, eles voltaram e agradeceram bastante por ter feito essa escolha. Então, se você estiver viajando sozinho, um casal jovem, um voo curto, muitas vezes não vale a pena você pagar assento. Obviamente, vai depender da sua... do seu grau de exigência com conforto, né? Então, aqui fica aqui um infográfico, né? Sempre eu dou de presente aqui para vocês um infográfico. Podem tirar um print aí que tem um resumo, né, dessa aula aqui que a gente deu agora. Pode ajudar vocês aí a entenderem melhor essas regras, né? E aqui tem essa tabela também que eu gerei, que aqui tem de forma mais prática, né? Todas essas regrinhas que eu expliquei agora, né? Então, podem dar um print também. Aqui tem as companhias aéreas, o custo de marcação antecipada, quanto custa cada assento, a regra de gratuidade no check-in, o nível de fidelidade para ter assento grátis, dicas de economia e observações sobre os assentos específicos. Beleza? Então, galera, essas foram algumas dicas que a gente organizou aqui para passar para vocês, para quando vocês estiverem, né, para viajar, principalmente quem é viajante de primeira viagem aí, quem viaja muito pouco, né, ou tem alguns anos que não viaja, essas regras mudaram, né, e aí fica aí um overview geral de formas, né, de como as companhias organizam, né, essa divisão dos assentos de forma gratuita e formas de você conseguir de forma gratuita, sem depender da companhia, né, e quais são as companhias que você ainda consegue, no caso, no Brasil, a única ainda é a Azul, 24 horas antes, e eu creio que em breves também esse benefício deva acabar, né? Já que Latam e a Gol já pararam, né, de ofertar assento gratuito. É uma tendência que a Azul também pare. Beleza? Então, meu nome é Marcos César, especialista em milhas aéreas, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!